Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal do professor Jean Diniz, tratando sobre temas relacionados à legislação de trânsito. Você se prepara para concurso público, seja para agente municipal de trânsito, seja para a Detran, seja para a Polícia Rodoviária Federal. Então, trouxe aqui mais uma questão, uma novidade do manual, na verdade, duas novidades sobre o Manual de Fiscalização de Trânsito, que com certeza pode ser tema cobrado na sua prova. Então, coloca já aí nossa primeira questão. Vejam só. E o seguinte, ó, considerando a Lei 9.503, que é o nosso Código de Trânsito, né? Que é o nosso Código de Trânsito, o CTB sofre sobre as infrações de trânsito enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta, certo? Aquela historinha do Beabá de colocar a numeração dentro dos parênteses. Aí a primeira, estacionar o veículo nas esquinas a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Porque é o seguinte, existe a infração que é estacionar menos de 5 metros da esquina. Tanto parar quanto estacionar. Com relação ao estacionamento aqui, ó, a questão quer saber do estacionamento. A gente tem que ir lá no artigo 181. No artigo 181 tem aqui, ó, estacionar o veículo nas esquinas a menos 5 metros do bordo do alinhamento transversal, infração natureza média com penalidade de multa e também remoção do veículo. Portanto, aqui, ó, é a infração 2, que é a infração natureza média. Só tem aqui, ó, 2, 2 e 2. Ou é A, ou é D, ou é E. Beleza? Quanto à segunda aqui, estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e também das vias dotadas de acostamento. Então, se a via é dotada de acostamento, se é uma via de trânsito rápido, se é uma rodovia ou se é uma estrada também, estacionar na pista de rolamento de uma estrada, via de trânsito rápido, rodovia ou qualquer outra via dotada de acostamento, a infração vai ser de natureza gravíssima. Tem lá no inciso, acho que é o inciso 5, do artigo 181, coloca aí na tela. E ó, na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e também das vias que sejam dotadas de acostamento, a infração é de natureza gravíssima. É raro infração de natureza gravíssima tratando de estacionamento, certo? Isso aí é uma exceção. Temos outra exceção, que é a lá do inciso lá do final, que é a do inciso que trata sobre estacionamento. E ó, vagas reservadas a deficientes, idosos sem credencial. A infração também é de natureza gravíssima. E aquela história que nós falamos sobre parar a menos de 5 metros da esquina é a mesma infração, ó. Tanto parar quanto estacionar. Então, no caso aqui, é infração gravíssima. Se aqui é 2, aqui é 4. E a última é estacionar o veículo onde houver guia da calçada meio-fio rebaixada destinada à entrada ou saída de veículo. A lei não fala expressamente sobre garagem. A lei fala o seguinte, olha, se é entrada e saída de veículo, se é garagem, se é um estacionamento coletivo, não importa. O que importa é que exista necessariamente um rebaixamento da calçada. Se não existir o rebaixamento da calçada, mesmo que seja um local destinado à entrada e saída de veículo, não se pode lavrar o auto de infração. E todos vocês sabem que o auto de infração é um ato administrativo de natureza vinculada. E por essa razão, o agente de trânsito ele não tem a discricionariedade da liberdade de dizer se vai lavrar ou não o auto de infração. Ele é obrigado a lavrar o auto de infração. Trata-se de ato administrativo vinculado. Só naquelas situações, segundo o próprio manual de fiscalização, diz que não será lavrado o auto se a sinalização for incorreta, se tiver ilegível. Neste caso, não será nem caso de discricionariedade. Ele deverá não lavrar o auto de infração. Portanto, o auto de infração em si, ele continua sendo um ato administrativo de natureza vinculada. Beleza. Só que tem um detalhe no Manual de Fiscalização de Trânsito inserido agora, uma novidade, que é o seguinte, ó. Coloca aí na tela. Diz, pelo princípio da razoabilidade, em vias sem regulamentação de estacionamento, ou seja, se não tem a sinalização, autuar mediante acionamento do prejudicado. Esse campo de observações aqui está lá no Manual de Fiscalização de Trânsito,
no que trata de infração de estacionamento em frente à garagem. Ou seja, o CONTRAN disse que o agente de trânsito só vai lavrar o auto-infração, ele só lavra o auto-infração, pessoal, agora, se o prejudicado, presumidamente o morador, ele acionar o órgão de trânsito competente para lavrar o auto-infração. Porque o auto de infração, neste caso aqui, autuar mediante acionamento do prejudicado. Se não houver acionamento do prejudicado, então o agente de trânsito não vai lavrar o auto de infração. Ou seja, mesmo que ele passe em frente à garagem, porque a questão era o seguinte, sempre eu colocava até nos meus livros, que o proprietário do imóvel, ele não tem o direito de estacionar em frente à sua própria garagem. Qual é a lógica? Qual a lógica? A lógica é o seguinte, ele impede que pessoas ingressem naquele imóvel. E quando eu digo sim, já, mas não é só ele quem vai entrar, bem, lembram dos casos de invasão de domicílio previsto na Constituição Federal? Quando é que uma casa pode ser invadida, violada? O imóvel residencial. Nos casos de flagrante delito, próprio ou impróprio, ou também desastre ou prestação de socorro. São 3 situações. E se por algum acaso o Estado necessitar ingressar no seu imóvel, seu veículo pode estar em um local onde está impedindo a entrada e saída de veículo da administração pública. Então, neste caso, nem mesmo o proprietário, até porque ele não é proprietário da via pública, ele não é proprietário da calçada que integra a via pública, ele não tem o direito de permanecer com seu veículo na frente de sua própria garagem. Porque está previsto no código, na lei, que no caso, sem exceção, quanto ao morador ou quanto ao proprietário. Ou seja, estacionar em frente à garagem com rebaixamento da calçada é infração e ponto final. Só que veio o manual de fiscalização e disse o seguinte, olha, se um agente de trânsito percebe que existe um veículo estacionado em frente à garagem, ele não vai lavrar o auto-infração a não ser que seja acionado pelo prejudicado. Prejudicado é quem? É o morador daquela residência onde o veículo está estacionado na frente. Beleza? Residência ou imóvel, estabelecimento comercial onde esteja estacionado o veículo. Isso é um detalhe importantíssimo aí para vocês que estudam legislação de trânsito. E tem outro tema, vejam aí, coloca aí na tela. Diz, dirigir o veículo utilizando fones nos ouvidos, conectados à aparelhagem ou telefone celular, é uma infração de natureza o quê? De natureza média. Ou seja, usar fones nos ouvidos é infração de natureza média, que está lá prevista no artigo 252, dirigir veículo, inciso 6. Utilizando-se fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Infração de natureza média e também penalidade de multa. Então, mas é o seguinte, a regra, o entendimento doutrinário, inclusive, era que só era infração se utilizasse os 2 fones dos ouvidos. Um fone só não era considerada infração de trânsito. Pois é. Então, tudo mudou agora. Pelo Manual de Fiscalização de Trânsito, a partir no caso do ano passado, foi quando foi publicada a última versão do Manual de Fiscalização de Trânsito, será considerada infração, mesmo que esteja apenas com um fone de ouvido só. Vejam só o trecho que foi inserido, vejam só o trecho. Isso está lá no Manual de Fiscalização, na ficha que trata da infração do artigo 252, inciso 6. A utilização de fones, ainda que em apenas um dos ouvidos, constitui infração deste dispositivo. Ou seja, basta que esteja em um fone só, que já será considerada, pessoal, infração de trânsito. Pois é. Basta estar num ouvido só, que já é infração de trânsito, contrariando tudo que se entendia até então. Então vejam, quanto à garagem, que é hora da revisão. Quanto à garagem, é infração sim. Agora é preciso o prejudicado, que presumidamente é o morador, o proprietário do imóvel, acionar o órgão para que seja lavrado o auto de infração. Quanto aos fones de ouvido, antigamente eram somente quando eram os 2 utilizados no ouvido, é que era considerada infração, hoje não mais. Basta um fone só, que já é considerada infração de trânsito. Então, fechamos aqui mais um bloco. Me acompanha lá nas redes sociais, @prof.janemicg, preparando para você no concurso público da Polícia Rodoviária Federal, em todos os órgãos municipais de trânsito, que vai virar polícia.
não vai demorar muito para virar polícia também, Polícia de Trânsito Municipal. Grande abraço a todos e até a próxima.